Fala, visionários, como estão vocês? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast, um podcast voltado para aquelas pessoas que não gostam do atalho, mas sim de trafegar em alta velocidade nas estradas da vida. Hoje, trazendo no quadro Profissões Recíprocas, estou aqui com a minha contadora, Jane Martins. E claro que nós vivemos em tempos de conexões rasas. E hoje eu quero trazer para vocês uma conexão que não tem como ser rasa, que é a vivência entre você e o seu contador. É uma vivência de confiança, é uma convivência em que você precisa ter, de fato, uma reciprocidade ali nas relações, porque tanto a informação que o seu contador tem é importante para você, quanto todas as suas informações, com certeza é muito importante para o seu contador desempenhar o trabalho deles. E hoje a gente está aqui com Jane Martins, minha sócia, e eu queria que você, assim como todo o Reciprocast, se apresentasse, porque nada melhor do que o próprio, diante do espelho, fazer a sua apresentação para que a nossa audiência te conheça melhor. Oi, gente, prazer. Meu nome é Jane Martins, né? Comecei como técnica de contabilidade, sou contadora, me formei em contabilidade, na empresa que eu trabalhei, fiquei uns 10 anos numa empresa, aí saí, fui para uma outra, voltei de novo para a mesma empresa, aí me formei em analista, fiquei lá mais os últimos anos, em 2024, que eu fiquei lá, que aí foi quando entrou na minha cabeça, veio um cliente para mim, né? E quis que eu abrisse uma empresa para ele. Aí foi a partir dali que abriu um leque na minha cabeça que eu comecei já a empreender. De 2024 para cá. 2024 para cá. Mãe do Pedro. Pedrinho. Tá sempre aqui amor conosco. Da minha vida. Show de bola, Jane. E assim, dando as credenciais iniciais, a gente vai falar ainda muito, né, sobre o que aconteceu para ela estar aqui. Mas a pergunta principal que a gente começa também, sempre o Reciprocast, profissões recíprocas. Por que contabilidade? Então, por quê? Na verdade, a contabilidade me escolheu, né? Eu não estava na minha cabeça ser contadora, nunca teve. Aí eu sempre pensava, vou ser alguma coisa de executivo, porque eu sempre me inspirei no meu irmão, né? Sempre vi ele tudo arrumadinho e falei assim, não, eu vou trabalhar com uma coisa de executivo. Aí terminei o ensino médio e minha amiga falou, Jane, vamos fazer um pós-médio de contabilidade. Aí eu falei, vamos. Eu estava estudando de noite, estava trabalhando de dia. Aí eu fui. Aí comecei a fazer. Em 6 meses ela desistiu. Jane, não estou entendendo nada, não gostei. Eu falei assim, eu já gostei, vou continuar. Aí finalizei, continuei o técnico, terminei o técnico de contabilidade. No penúltimo período do técnico, eu consegui um estágio em Magé. Não, Magé não. O curso era em Magé e eu consegui o estágio no Meia. Aí, longe, muito longe. Aí, para mim poder conseguir ir, ele só pagava a passagem de trem. Aí, o que eu fazia? Tipo, eu estava praticamente pagando a minha passagem, mas eu queria aprender contabilidade, né? Então, eu fiquei lá uns 3 anos, mais ou menos. Aí foi quando eu terminei o técnico, aí comecei a trabalhar direitinho, virei auxiliar de contabilidade. Aí, de lá, eu recebi uma proposta para trabalhar no Rio. Foi a empresa que eu fiquei 10 anos. Então, aí lá eu consegui conhecer outras pessoas, outras mentes, aí me incentivaram a querer fazer faculdade, aí comecei a fazer faculdade, aí finalizei a faculdade, tive meu filho, aí depois do meu filho que eu botei na cabeça, não, para mim poder crescer eu preciso ter o meu CRC. Então, dali eu tirei meu CRC, consegui tirar meu CRC, virei analista na empresa, aí dali eu comecei a ter outras áreas, assim, meu leque meio que abriu, né? Tipo, as pessoas começaram a conversar comigo. Ah, Jane, você faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, gente, e se? E se? Aí veio uma querendo abrir uma empresa e eu falei assim, vou tentar. Até na época, quando eu comecei a colocar JM Contabilidade, alguma coisa na minha cabeça, eu estava pensando nisso, né? De querer trabalhar sobre isso. Aí foi quando eu comecei a querer me incentivar a ficar na contabilidade mesmo, de trabalhar, porque foi tudo que eu vivi, na verdade, né? Minha profissão foi praticamente com a contabilidade.
Então, dali comecei a ir a estudar mais também, né? Sobre e essa parte de empreendedorismo também, né? Que aí começou a abrir um leque, aí conheci pessoas que também queriam continuar comigo, o mesmo pensamento, então acho que isso ajudou muito para mim estar aqui hoje. Eu acho assim que, no seu caso, até para trazer para a audiência, existem muitas pessoas que às vezes experimentam várias outras opções ali de trabalho, né? Às vezes elas começam com um trabalho que não precisa ter um curso específico, né? Um curso técnico ou um curso superior, e depois eles migram, como foi, por exemplo, no caso do Rafael, né? Do advogado, que a gente esteve aqui na mesa com a gente há poucos dias. O seu caso já não, já é algo extremamente específico, porque você começou na contabilidade e está até hoje. Você nunca, vamos dizer assim, experimentou uma outra atividade para ver como é que era. Você entrou numa atividade específica. Eu mesmo mudei de atividade várias vezes, né? E continuo mudando. Mas o seu caso específico, você começou como, né, na área de Sim. contabilidade e foi subindo o degrau até chegar onde você está hoje. E dentro daquilo que eu sempre falo no canal, que eu acredito, né, eu acho que as pessoas precisam entrar numa função inicial e ela tem que ter o pensamento de, no final, ela empreender e gerar novos negócios. Você mesmo colocou agora aqui que a sua ideia foi crescendo, foi expandindo, e aí você teve seu filho, e aquilo acabou startando na sua mente uma chama ali que falou assim, cara, eu vou precisar prosseguir e aqui já não está dando mais, eu vou ter que expandir, para expandir eu vou ter que seguir um caminho solo aqui para de repente daqui a pouco estar fazendo o contrário, estar abrindo oportunidades para outras pessoas que eu tive lá atrás, né? Então, empreender de fato é isso. Empreender é a essência da contabilidade. Basicamente, beleza, a contabilidade em alguns casos atende a pessoa física, mas a essência da contabilidade é a empresa, né? É atender a empresa, é fazer ali, principalmente a questão fiscal, né, das empresas em si, e muito mais do que só gerar contas, né? A gente tem essa visão aqui, também trazer resultado para as empresas, que às vezes os contadores esquecem um pouco disso. Sim, com certeza. Daí tudo é linkado, né? A gente trazer sucesso para o cliente também tem que andar junto com a gente. A gente não pode andar sozinho. Não adianta a gente querer dar uma ideia, falar que ó, é isso, tem que fazer isso. Para você conseguir isso, você tem que fazer isso. Então você tem que querer. O empresário tem que querer também melhorar de vida. Não ficar só numa caixinha. Aí não consegue. Porque você não acaba sendo. Fica ali naquela, eu quero, não, na verdade eu não quero, né? Pagar tudo isso daqui, mas ele também não quer fazer o que precisa ser feito. E isso acaba sendo uma pedra no sapato no nosso dia a dia, porque a gente sabe que existem caminhos, né? Que favoráveis para eles também, né? Não muito favoráveis para eles. Só que, na maioria das vezes, o que você sofre, né? Quando você dá uma ideia para o cliente que ele precisa fazer algo de determinada forma. Não, nesse momento eu não posso, não quero gastar com isso. Né? Então essa não negativa é esse momento. complicada, né? A gente trabalha com muito isso, né? E tipo, a gente tem que juntar muito, tipo, usar muito da contabilidade, mas também do interpessoal da pessoa também, tentar entender a pessoa para ver o melhor caminho. Alguns a gente consegue, outros não, né? Mas aí nesse caminho a gente tenta meio que amenizar a situação de um do outro, né? Tentar trazer para a realidade, para as mudanças que estão acontecendo também. Não, mas aí eu penso no seguinte, a assessoria, porque eu também sou empreendedor, então eu uso do serviço. A assessoria, ela tá ali para te auxiliar a tomar uma decisão. Mas a decisão final vai ser sempre do empreendedor, do empresário. Isso. E aí, assim, se você, né, tem ali, apresenta uma proposta, né, como eu já vi acontecer, e a pessoa se recusa, ela está abrindo mão de um possível benefício que ela possa ter. E aí a gente tem que lavar as mãos. O grande problema que eu sempre vejo é o retorno, né? O retorno. Porque aí depois aquela pessoa percebe que poderia ter ganho com aquilo e ela esquece que você falou. Então eu vejo muito isso, né?
E aí, trazendo dentro dessa esfera, fala para mim um pouco sobre as dificuldades, porque aí a audiência que a gente tem também gosta de saber como que é a profissão para, de repente, ver se ela faz sentido para ela seguir aquela profissão. Então, a ideia também do Profissões Recíprocas além de apresentar aqui o profissional, é de levar informações para essas pessoas que, de repente, querem se tornar, né, um contador, contadora, e ter essas informações, assim, as dificuldades que elas vão encontrar na profissão, principalmente. Abre o coração aí. Então, bastante, né? Vamos botar assim, mas é relevante algumas, né? A gente consegue meio que levar. Tipo, estudo a gente não para de estudar nunca. Contabilidade a gente não para de estudar. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Tudo muda o tempo todo. O tempo todo. E a dificuldade, as dores que a gente tem, conseguir os documentos dos clientes. A gente tem uma dificuldade dos clientes mandar a documentação. Ah, não precisa, precisa. Ah, é Simples Nacional, não faz balanço. Faz balanço, sim. Faz contabilidade. Eu não sei aonde que falaram que não precisava fazer, mas faz contabilidade. Tem que ter balanço, DRE, tem que ter todas as documentações contábeis. Então, precisa mandar a documentação. Ah, vou mandar. 2 anos depois manda. Ah, eu quero o balanço. O banco está me pedindo um balanço. Mas nunca mandou o documento. Nunca mandou documento. Aí como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Aí tem essa dificuldade, tem a da pessoa assumir, paga os honorários e some. Não manda nada. Não fala nada. Tipo, não responde o WhatsApp, não fala mais nada. Tem essas também, que faz os orçamentos e vai embora, vai ver com outro. Tipo, tem muitos, assim, as dores, assim, que o empresário também vê muito, é o preço, e não o valor do serviço. O trabalho que dá, né? A projeção que dá aquele trabalho. Tipo, tem regularizações, tem a contabilidade em si, a assessoria mesmo que a gente faz. Tem as obrigações que são trabalhosas. Então, tem que dar valor para o nosso trabalho. Às vezes, não é só a gente, às vezes é o sistema da Receita que não funciona. Então, às vezes, a gente deixa de trabalhar de dia para trabalhar de noite para poder conseguir entregar. Aquele camarada que pede uma nota para daqui a meia hora, né? Né? A nota é uma coisa que a gente fala, dá um prazo de 24 horas, me envia antes para poder dar tempo de entregar. Às vezes o sistema de emissão de nota também não funciona. Aí a gente não consegue entregar no prazo, né? Que eles querem, tipo, como urgência. Então, aí isso é também uma das dores que a gente sente. Mas nesse caso em si, passa a ser até uma questão de disciplina, né? Do empreendedor em si, porque no Brasil, a verdade é que a educação nossa não ensina, né? Não ensina. E que você tem prazos, que você precisa cumprir aquilo ali, que não adianta você querer fazer. E a cultura do brasileiro também é de querer fazer tudo na última hora e dar o jeitinho, né? Então, infelizmente, isso é algo que é cultural. E aí, querendo ou não, a gente tem que ter um jogo de cintura ali e tentar educar o cliente para que ele faça aquilo que é necessário para poder atender a demanda dele mesmo, né? Porque, na verdade, você falou da questão até do preço e do valor na mente do empresário. E aí, como empreendedor, eu posso te dizer o seguinte: na grande maioria das vezes, eles não sabem nem o que você faz. Eles sabem que eles precisam emitir a nota fiscal, que eles precisam do imposto, da guia do imposto para pagar, que você tem que fazer uma declaração todo ano, senão o CNPJ dele trava. E ele não consegue emitir a nota. É o que ele sabe. E aí vem aquela velha pergunta, né, que todo empreendedor faz pro contador: mas você vai me cobrar isso tudo só para me emitir uma guia? E aí ele não sabe. Eu vou ser sincero para vocês, eu trabalho em instituição financeira, como todo mundo sabe, né? E eu criticava muito os contadores em si, a classe. Porque também tem uma galera que faz merda pra caramba, né, cara? É brabo. Então, assim, Tem. Né, você, contador, você que emite um imposto de renda pessoa física zerado, tu não vai pro céu, não, cara. É melhor tu não fazer. E tem uns que cobram ainda mais para fazer isso e manda pra instituição financeira. Então, assim, esse camarada, ele não vai pro céu, cara. O contador que emite um imposto de renda pessoa física zerado, sendo que você tem lá um valor que você pode emitir isento, dá vontade de
de socar, entendeu? Então eu tinha essa dificuldade porque eu recebia isso. Então até para elencar aqui o que aconteceu, eu fiz uma transição na carreira e eu comecei a empreender. Então um empreendimento foi puxando o outro. Tá, então eu tenho uma consultoria que puxou era para ser o gestor de uma imobiliária, e aí já tenho um outro empreendimento com a minha esposa, que é uma loja de brinquedos de adultos. E aí, juntando tudo isso, para não ficar na mão desses contadores que eu acabei de dizer, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar alguém para poder abrir uma contabilidade para rodar todos esses negócios e a gente também lançar esse produto. E você entender também essa parte da contabilidade, né? Também. Mas, inicialmente, a ideia principal era trazer, porque você lembra que a minha função era ser o gestor, não era entrar na parte comercial, nem na parte técnica desses negócios. Era eu continuar fazendo, no caso, o que eu faço, que é a gestão empresarial em si, e eu dar essa assessoria para os negócios e, consequentemente, ter os outros negócios funcionando ali e a gente ter um ecossistema que acabou sendo criado de uma forma mais enxuta, mas está funcionando. Mas o principal era também, já que a gente tem esse produto com a visão que eu trouxe das dificuldades que a gente via lá na instituição financeira, lá no banco, era entregar esse produto de forma que o nosso cliente tivesse um desgaste menor entre as informações que o gerente dele pedia e que o contador entregava. Então, naquele dia aqui, nessa mesa mesmo, que a gente conversou, a minha ideia era ter alguém que tivesse a mente aberta, que tivesse disposta a realmente empreender, a saber que tem dificuldade, que o empreendedorismo é uma outra situação. Um outro mundo. Né? Um outro mundo que não tem mais uma renda fixa, que você vai ter mês que vai ter dinheiro no caixa e vai ter mês que não vai ter. E tem que dar um jeito naquilo ali. Mas, em contrapartida, alguém que realmente conseguisse entender como que funciona e não fosse limitado àquilo que, não, eu aprendi isso aqui desse jeito e pronto, vai ser desse jeito. Então, naquele dia aqui, a gente trocou uma ideia, você aceitou de cara, querendo ou não também. As ideias bateram, As ideias bateram e também, assim, daqui a pouco a gente fala sobre a questão de logística e tal, que a gente sabe que é pesado em si e que também fizeram acontecer, né, esse negócio. Mas a ideia em si de formar o nosso negócio foi exatamente de atender esse tipo de cliente que tem dificuldade de conseguir a documentação certa, porque até o próprio contador também pensa do mesmo jeito. Não, esse cara aqui está no Simples, eu não preciso fazer as coisas. Eu também pensava que era assim, por ouvir, né, outros contadores falando. Então, quando você trouxe essa ideia para mim, às vezes eu até falo assim, cara, se o cliente não te mandou, só registra, né? Envia para ele que ele precisa te mandar e tal, mas você não pode fazer nada. Não adianta você também se desgastar ao ponto de você estar preocupada com algo que o cliente não está. Não tá. Né? Então, assim, me abriu muitos olhos ter dentro, né, o serviço de contabilidade para entender também qual é a dificuldade do contador, porque também tem o outro lado. Até então eu dei pancada, mas tem o outro lado de si. E é muito difícil, né, atender o cliente no Brasil, porque a grande maioria não quer. Tem algum exemplo aí, sem falar nomes, porque senão a gente... Isso Já contei tanta história para você também. Assim, de cara, assim. Não, mais das propostas que a gente faz, de regularização, que a gente pegou, né? Teve. Assim, você fala uma história que. Alguma coisa assim que, por exemplo, sei lá, do cliente que, igual você colocou assim, mas algo que de repente te marcou, assim, algo que um cliente fez e que te marcou. Ou positivamente ou negativamente, entendeu? Que ficou na sua mente assim, poxa, aquele cliente me ajudou de uma forma muito
proveitosa, ou então me atrapalhou de uma forma muito proveitosa. Eu acho que tem algum caso na profissão aí, Sempre tem, até né? fora, na empresa que você trabalhou e tal. Algum cliente que às vezes te impactou de uma forma que você lembra dele, assim, de uma forma muito contundente. Se fosse um evento de contadores, você contaria aquela história ali. Assim, tem vários casos, entendeu? Da emissão da nota, né? Assim, que eu peguei muita empresa que também não enviava notas. Você pedia para mandar documentação e mandava as notas que não estavam no nome dela, estavam no nome do sócio. Uhum. Isso não pode, tem que ser no nome da empresa. Aí tinha que conversar, mas é para a empresa. Tá, mas não tem como a gente colocar. Às vezes comprou um imóvel ou um bem que a gente poderia colocar no mobilizado, está no nome do sócio. Aí tem que tentar fazer uma transferência para conseguir passar para a empresa. Aí dá um trabalhinho. Que aí já envolve também advogado e tal, né? Porque tem que fazer a ainda mais se for imóvel, também tem uns custos a mais, né, para você conseguir passar para a empresa, né? Não tem como botar como doação. Aí tem isso, teve mais o que, assim, pontual. De regularizações também, que eu peguei muito, que estava fazendo quase de graça para a pessoa ainda questionou. Isso aí entendeu? Era esse ponto que eu queria chegar. De estar fazendo quase de graça para a pessoa não coloca os meses que eu vou ficar ali com ela. Esquece dessa parte, que eu vou estar ali grudada com ela durante 60 vezes ali. Para ele é só a guia. Não é só a guia. Conta os meses todos desses 5 anos que eu vou estar ali com você, pagando ali. Te lembrando de você pagar aquela guia de parcelamento para você não perder. E aquele período ali você não cobra, né? Não. Entendeu? A gente cobra logo no início. Você cobrou um valor ali no início ali e depois para frente ali, às vezes você fez um preço lá atrás, que hoje a gente não faz mais isso, né? Porque eu cortei. Eu sou o malvadão. Eu tava muito boazinha. Mas, de fato, aqui já teve, né? Na nossa empresa já teve casos assim. Né? E é complicado, gente. Se você não conseguir valorizar o trabalho do outro, é difícil, porque você tenta, às vezes, ajudar e, na maioria das vezes, aquele que não reclama do preço é quem vai te ajudar, de fato, lá na frente. Vai te indicar para outros, né? Vai reconhecer o seu trabalho e vai, de fato, fazer você crescer junto. E na maioria das vezes que a gente tentou ajudar alguém, a gente teve só pancada, né? Sim. Então, essa é uma também das dificuldades. Tem uma das dificuldades também, achar que a gente tem que ter obrigação de ver as partes técnicas da empresa. O administrativo da empresa. Da empresa. A gente não tem nada a ver com isso. Contabilidade não tem a ver com isso. A gente pode dar o caminho. Olha, aqui você vai ver com isso aqui. Não é comigo. Sim. Não tem como eu resolver tudo. Querendo ou não, é uma vantagem, às vezes, me ter também, porque eu tenho essa noção de, não, isso aí não é minha parte, isso aí é minha parte, né? É deles, né? Então, já teve alguns casos aqui, Já teve uns casos aqui, sim. Tipo, o contador tem que saber onde vai botar o depósito de material de limpeza. É o arquiteto, é outra profissão. Né? No contador não entende planta, é conta. E as pessoas confundem mesmo. Confundem. Eu tenho que emitir nota. A emissão de nota é um serviço. Não é de graça. Não está dentro dos honorários. É um outro serviço. Sim. Regularização, alteração contratual. Tudo é um serviço à parte, porque mexe com legalização, mexe com outro setor. Então, não é só contabilidade em si. Contabilidade tem vários setores. Tem contabilidade, fiscal, departamento pessoal e legalização. Só que a legalização é separado. Às vezes a gente consegue colocar junto, mas às vezes não dá. Dependendo do serviço, da empresa, da questão que é. A gente tem sempre aquelas parcerias para a gente poder conseguir agilizar o processo. Sim. Não, e aí é uma coisa bacana também para eu trazer o seguinte. A legalização, presta atenção. Tu passou 5 anos fudendo essa porra dessa empresa, entendeu? Não pagou nada. Aí tu quer que resolva em 2 semanas. Isso eu tô botando esticado, porque o camarada quer que resolva para amanhã, que ele quer emitir a nota. Aí, o escritório te cobra 10, 15 mil reais para tu resolver isso daí, e tu acha que tá caro. Mas divide essa bodega desse valor por 60 meses para tu ver se é caro. Entendeu? Então faz o negócio mês a mês, faz o negócio certo, que não vai precisar legalizar depois, certo? Vai estar tudo redondinho, vai estar tudo certinho.
Aí você não vai precisar pagar de uma vez. Só que tu deixa de pagar ou tu contrata um profissional, entendeu? Que não se atualiza, que não estuda. E aí, quando chega na etapa que tá tudo arrebentado, tu quer que o outro contador, que a outra empresa, resolva tudo de uma vez e tu não quer pagar o preço. Tô errado? Não. A gente já teve casos Já teve casos assim. semelhantes. Então, faz o negócio direito, faz todo mês, paga o que tem que pagar. Se tu não consegue pagar, fecha a empresa. Vai no CLT, aumenta ali, entendeu? Sua renda, aumenta o seu capital, principalmente. Seu capital de giro. Aí você abre uma empresa de novo. Porque se você não consegue pagar teu imposto e pagar o contador, eu vou fazer sozinho. Faz cagada. Vai fazer coisa errada e vai precisar pagar a mesma legalização depois. Aí vai achar que tá caro, porque acha que sabe fazer. E aí eu quero te perguntar uma coisa, porque era uma dúvida minha. Você falou do simples. E eu também não tinha essa noção de como que era o simples. O simples não é simples porra nenhuma. Hoje eu tô puto. Me fala quantas declarações são obrigatórias no Simples Nacional. Depende do setor. Se for fiscal, no fiscal, comércio no caso, né? Se for comércio, tem outras declarações que tem que enviar. Tem tem outras declarações comerciais que precisam ser enviadas também. De imobiliária, por exemplo, tem que enviar de MOB. Vai começar agora a obrigação de tirar a guia, não é isso? Isso. Que já é do IBS CBS, lá de 1%. Vai começar em agosto, não é isso? Em agosto. E agora em julho tem que já registrar os contratos de aluguel já lá no sistema obrigatoriamente, né? A galera aí que tem imobiliária e não tem os contratos registrados, ou atualiza o contrato, né? Para poder registrar, ou registra os que tem, porque vai começar a apertar, né? O cerco para as imobiliárias, né? Principalmente para quem tem locações não só ali, imobiliárias né? também, Pessoa né? física Como a gente, também, né? as pessoas físicas. A gente está até comentando hoje sobre os profissionais liberais e autônomos. A partir de agosto também já é obrigatório emitir nota pelo Portal Nacional. Mesmo no CPF. Então, mesmo no CPF. Fica de olho que porque se a pessoa física que recebe ali, vai receber, no caso, ano que vem vai aumentar a renda. Mas vamos botar desse ano, 38 mil, né? Que foi. Aí, se você recebe até 40 mil no seu CPF, você tem que declarar. A Receita vai querer saber de onde veio esse dinheiro. Sim. Se você não declarar que você tem esse dinheiro ali, ela vai te cobrar. Que é no caso que eles querem pegar, mesmo sendo pessoa física, você informar lá na nota que você recebeu aquele valor ali na sua conta. Entendi. Eles querem ter tudo assim, encaixar todas as informações do que você está recebendo, porque agora a maioria tudo é Pix, mas eles têm acesso à sua transação financeira toda. E o que vocês estão declarando. Não estou declarando nada. E aí? De onde está vindo esse dinheiro? Eles vão querer saber. Eu nunca fui pego. Então senta e espera. Uma hora vai. Uma hora vai. Já aconteceu o caso da gente pegar a gente assim. Que achava que não tinha sido pego ainda e já estava. Já tinha sido pego e nem estava sabendo. Então, a questão da pessoa física, eu queria deixar também uma informação também, que eu sempre falo, né, no presencial, que o pessoal tem muita dúvida em relação à obrigação de pagar o imposto e de declarar. Sim. Então, assim, pessoal, o contador falou para você que você não é obrigado a declarar, você pergunta a ele novamente: eu não sou obrigado a declarar ou a pagar o imposto? Porque não necessariamente você ser isento do imposto, você é isento da declaração. E com isso, você acaba caindo na malha, tá? A Receita Federal, ela tá transformando ali o sistema dela para conseguir entender o contribuinte que não precisa declarar porque ele é isento, tá? Eles estão tentando mudar isso aí para os próximos anos. Inclusive até de não exigir que você faça uma nova declaração se ficou um resíduozinho de imposto retido na fonte de valor pequeno. Mas até o presente momento, a pessoa que é obrigada a declarar, ela ainda é obrigada. Isso eu estou colocando só na questão da renda, porque existem outros fatores que fazem você ser obrigado a declarar. Por exemplo, você tem um patrimônio de X, entendeu? Então tem lá uma regra. Não vou botar valor aqui, porque você pode ver esse vídeo depois de um tempo e isso ter mudado.
Mas você ter um patrimônio de um valor elevado, você ter operado operações financeiras, né, na Bolsa de Valores, por exemplo, acima de um determinado valor, você ter aplicações financeiras, mesmo que seja de renda fixa, também acima de um determinado valor, produtor rural, por exemplo, que tenha também lá recebido um valor bem mais alto do produtor rural, mas tem uma obrigação ainda de fazer a declaração, mesmo que ele continue isento, que ele não tenha tido lucro naquele ano. Então, existem diversas condições em que você, mesmo sendo isento do imposto, você acaba sendo obrigado a fazer a declaração, sob pena de você ter que pagar uma multa ali por ter entregue depois a declaração com atraso, que você só vai descobrir quando a Receita Federal botar lá, se o CPF está irregular. E aí o teu banco bloqueia a tua conta, e aí você vai descobrir que você está com problema e vai ter que ir lá resolver. Não, tem pegado muito aposentado. Que esquece de Que declarar. esquece de declarar. Né? Aposentado, às vezes, que tem duas rendas. E aí as duas rendas são distintas. Por exemplo, uma é do INSS e outra é de uma previdência privada, por Ou exemplo. de uma pensão. Ou de uma pensão de outro órgão, por exemplo, que é do Ministério, né, do Planejamento. E aí essas duas rendas, elas não se conversam. Então, o aposentado ele tem um salário mínimo de isenção, né, por lei, e mais um. Só que quando junta as duas rendas, às vezes, passa esses dois. E aí ele passa a ser... Ele vai continuar isento, às vezes, do imposto, que se a renda não for tão alta, mas ele é obrigado a declarar. Se tiver algum pagamento de plano de saúde, alguma coisa, ainda consegue reter, não pagar nada. Sim, sim. E às vezes o próprio... nem paga. A contribuição previdenciária, porque... por exemplo, o servidor, ele continua pagando, mesmo depois que ele está inativo, né? Então, às vezes, aquela própria contribuição obrigatória já tira dele a obrigação de pagar, mas ele é obrigado a fazer a declaração, mesmo que seja ali no simplificado e tal. Então, queria deixar registrado aqui, porque como hoje o assunto é contabilidade, isso é um assunto que a gente precisa colocar aqui e deixar registrado, que aí se você me segue e fizer besteira e cair, e eu vou descobrir que você caiu, vai ficar aqui, eu vou mandar para você o vídeo que você deixou de ver, né? E aí agora sim, vamos voltar para o tema da contabilidade e fala para mim dos benefícios que a contabilidade pode te trazer. Para a galera que está querendo começar agora, que de repente está lá na faculdade ainda, né, que já viu quais são as dificuldades, e aí, com certeza, toda a profissão tem sempre um lado bom, né? O que ela pode te proporcionar? O que de repente a tua profissão te proporcionou até hoje? Queria que você passasse essa essência aí para... Assim, da contabilidade em si, na área, eu trabalhando, assim, como CLT, eu não tive muitos... Tive benefícios, claro, nos benefícios de todo CLT, né? De você trabalhar e tal, ter uma renda certinha, ter os benefícios da empresa. Foi muito aprendizado que eu tive lá também, claro, que eu acho que para quem está saindo da faculdade, realmente é necessário você fazer um estágio ou entrar numa empresa para você poder aprender, porque vale a pena, você começa de baixo, você começa a ver como é que é o negócio, entendeu? Não é sair assim, terminei a faculdade, já vou fazer contabilidade. Mas se você tiver uma base, alguém com você conseguir já chegar nesse nível, né? Já sair nesse nível. Aí dali eu vejo muito assim, fora a contabilidade, como é que você fala o nome? Horário, né? Meu horário, tipo assim, a minha locomoção. Acho que isso mexeu muito comigo. Que quando eu comecei a ter o primeiro cliente, que foi antes da gente se conhecer, eu já coloquei na cabeça, isso aqui é bom pra mim, hein? Eu não vou precisar, se eu pegar 10 desse daqui, eu não vou precisar ir pra cidade. Acordar 4 horas da manhã todo dia. Que é o desafio do CLT, né? Eu acordava 4 horas da manhã e chegava em casa 9 horas da noite. Quase não via meu filho. Acho que isso, assim, que me incentivou muito. Acho que é um dos benefícios que a contabilidade empresarial trouxe para mim. De eu poder ter tempo de cuidar do meu filho. Eu fazer o meu horário. Isso acho que foi um benefício muito grande na minha vida. Porque a galera pensa que, às vezes, a gente tá com a loja fechada, com o escritório fechado e não tá trabalhando,
Mas quem trabalha com números, com finanças, com contábeis, etc., é na hora que o sistema funciona, entendeu? Foi como eu falei, tem hora que o sistema não funciona, eu vou lá de noite, lá tá funcionando, eu vou lá e emito aquela guia. Então, assim, às vezes a gente se fala 1h da manhã porque tá um tentando resolver um negócio e o outro tentando descobrir ali o que que é. E aí, beleza, daqui a pouco descobre, beleza. Tá um na casa, outro na outra. Hoje em dia, querendo ou não, a tecnologia ajuda muito, né, nessa condição, tanto de telecomunicações quanto de operação em si, né? Operação em si. Os sistemas em si que a gente consegue acessar de forma remota. Não, até os parceiros que trabalham com a gente também, né? A gente consegue ter esse acesso à noite também. Sim. Qualquer horário do dia a gente consegue ter esse acesso. Sim. Não quer dizer que a gente tem acesso, que a gente vai responder um cliente 1h da manhã, 10 horas não, da aí noite. é operacional, é outra história, tá? O horário de atendimento é outra é igual história. dinheiro. O dinheiro de viagem, ele não se confunde com o dinheiro da obra. Beleza? É a mesma coisa. O horário de atendimento, ele tá ali pra gente fazer a captação dos serviços que a gente precisa fazer. Isso é uma questão até de gestão. Então, é bom até frisar isso. O horário de atendimento é o horário que a gente está fazendo a captação de tudo aquilo que a gente vai precisar fazer. Tudo aquilo que a gente faz fora, se um dia um de nós te atender fora do horário de atendimento, sinta-se privilegiado. E isso é mera liberalidade do prestador de serviço, tá? Não faz parte do contrato. Às vezes a gente está precisando realmente de uma informação para poder resolver naquele momento, então a gente vai fazer contato com aquela pessoa que a gente está atendendo naquele momento, tá? Então as pessoas também, por conta da internet em si, elas criam que antigamente o camarada aprende na contabilidade, ele tinha que pegar o sapato dele, colocar no pé, seja lá por que meio de transporte fosse, e agendar e ir pessoalmente ao escritório, tá? As pessoas hoje confundem muito e vou falar mais uma vez, eu já falei em outro episódio. Se me mandar interrogação, eu só atendo no dia seguinte. Porque se você já me mandou demanda e eu não te respondi ainda, eu estou procurando a informação. E é da mesma forma, tá? Então, muitas vezes você entrou com a sua demanda e tem 10 pendentes. E a gente só vai colocar a sua demanda na frente se de fato ela for urgente para o que precisa ser feito. Não é porque ela é urgente para você. Às vezes ela é urgente para você porque você deixou de fazer antes. E aí não é culpa nossa, né? Mas, óbvio, se a gente perceber que tem um prazo e precisa ser entregue, a gente vai priorizar. Mas lembre-se mais uma vez, isso tem um valor, isso tem um custo. A gente, às vezes, está deixando de fazer outros serviços para resolver o seu incêndio e quando a gente pode estar fazendo os outros serviços se tornarem incêndios também. Porque se por acaso a gente ficar preso muito tempo naquele serviço que teve que entrar na frente, a gente vai embolar os outros. Então, filho, se você não se programar e não se organizar, fica difícil. E aí não dá para te dar o benefício toda hora, entendeu? Uma vez a gente vai fazer. Vai ter um momento que a gente consegue responder, não, tudo bem, amanhã eu te entrego. Isso aí, mas nem sempre, tá? Nem sempre, eu consigo te mandar ainda hoje de noite. Mas nem sempre vai dar para fazer isso. Às vezes a gente está agarrado com algum outro serviço e dá para perceber que a gente faz várias coisas. Então, você vai me mandar mensagem, cara, espera. Da mesma forma, eu acho que em todo atendimento que é de mensagem, manda mensagem e aguarda. Beleza, se você passar um bom tempo e não tiver nenhuma resposta, aí sim, você lembra ali, porque pode ter um defeito na comunicação ali, de repente esqueceu alguma coisa ali, faz parte. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas querem tudo para ontem e as coisas não funcionam nessa velocidade. O sistema também não funciona nessa velocidade. Muito menos, entendeu? Então, tenta você entrar no Gov. Aí você passa pra gente lá, né, a obrigação de fazer ali o que precisa ser feito, mas você não tem a mínima noção de como que funciona. Tô mentindo? Não. E aí, meia-noite, tu tá lá, o teu filho lá do lado lá já dormindo, que tá com sono, e você tá lá tentando resolver o BO porque precisa entregar no dia seguinte de manhã cedo porque... Foi urgente. Era uma urgência que não era pra ser, né? Poderia ter sido entregue antes. A gente sabe que existem
situações, né? Que o cliente às vezes tem um prazo meio apertado ali mesmo daquilo que ele recebe para poder passar para frente. E aí você tem que pagar mais caro. Entendeu? É onde passa por mim e eu falo assim, esse contrato aqui tem que ser mais caro. Por quê? Ele vai depender de uma prioridade toda vez que entrar. E não adianta você dizer que é só para gerar uma guia. Gere você. Ela tá aprendendo. Essa parte ainda eu sou mole. Mas eu tô aqui para morder. Então, assim, é importante colocar isso, mas aí também, por outro lado, assim, você colocou aqui que é um benefício em si você ter essa, entre aspas, liberdade de horário. E aí, até no início do episódio, a gente falou um pouco sobre a questão da logística, né, do deslocamento. E aí, para quem não entende, onde a gente atua aqui, para o centro da cidade, são 42 quilômetros e dependendo do dia, leva-se 3 horas para chegar, se for de transporte público, né? Então, é uma dificuldade imensa. E quando você dá um passo para trás, mas você já vislumbra 3, 4, 5 passos à frente, todo esse tempo que é gasto, e eu também já passei por isso, todo esse tempo que é gasto com locomoção, sem necessidade, você consegue reaproveitar para colocar energia no próprio negócio, né? Estando aqui próximo. Então, você consegue resolver um problema e tal. Então, para você que é mãe, você consegue resolver, né, às vezes, um problema do seu filho, uma reunião na escola, né? Você consegue organizar a sua agenda de modo que você consiga atender seu cliente, mas que você também consiga atender seus interesses pessoais. No meu caso, que tem negócio pra caramba, às vezes eu tenho que estar em um negócio, tenho que estar no outro, tenho que estar no outro. Ainda tem uma função ainda, então tem um horário ali que eu tenho que seguir, né? Então, ter essa liberdade de você conseguir contornar a sua agenda e trabalhar de uma forma um pouco mais remota, vamos dizer assim, né? Porque acaba sendo... Que é mais ou menos assim, a gente tem a contabilidade digital praticamente, né? Uma contabilidade digital. A gente mesmo atende pessoa daqui, a gente tem pessoal do Rio, atende de outros estados também. A gente também atende outras pessoas. A gente só não fica aqui fechado. Então, a gente não precisa estar o tempo todo aqui dentro do escritório. A gente tem uma liberdade geográfica em si para atuar. O sistema em si, você consegue entrar de qualquer lugar que você tiver. Se estiver na praia lá, você consegue abrir o computador e entrar e trabalhar, né? E aí tem a questão da família, que às vezes não entende essa parte, né? Você tem um dia que você tem que entregar, e mesmo que você esteja viajando, mas naquele dia você tem uma obrigação ali para entregar, que você vai ter que parar ali umas horinhas e fazer. Então, eu acho assim Até essa parte também da gente, do sistema não funcionar aqui, a gente tem que trabalhar em casa. Mas, de novo, trabalhando. Você tá o dia inteiro lá e você não conseguiu resolver isso e tal, né? Eu sei que é complicado em todas as profissões que tem essa atuação. Eu sei que acaba esbarrando um pouco nisso, que parece que a gente não para de trabalhar. Que tá saindo, tá com tempo livre, né? Você faz o seu horário. Mas só se a gente sabe o trabalho que dá. Mas é verdade mesmo, a gente não para de trabalhar não, porque a gente tá às vezes pensando numa coisa e vem uma lembrança de algo que a gente vai ter que entregar no dia seguinte, e a gente lembra como é que faz. Então, é assim que funciona, né? Quem trabalha com números e tal, eu sei bem como é que é. E aí, doutora, eu queria que você agora falasse para nossa audiência, principalmente para quem quer atuar como contador, na essência, o porquê que as pessoas deveriam apostar na contabilidade. Pode falar aqui de frente para o seu espelho, né? Fala assim, cara, se você voltasse no tempo hoje, com certeza, no seu caso, você seria contadora de novo, porque você não experimentou outras atividades. As outras que eu experimentei foi na adolescência, que foi vendedor, então... mas vender todo mundo é vendedor. Já vendeu, então não conta. Essa não parte queria não conta. viver nessa Vendedor, vida. eu acho que todo mundo é vendedor. Então, essa parte não conta. Mas a parte técnica em si, fala... Foi contabilidade para a vida toda. Eu acho que vai pra galera, ser, né? o que você fala assim, cara, você que tá entrando agora, tal, o que você precisa ter, né? Precisa fazer, aonde você vai chegar, se você, né, fizer o que você precisa ser feito, tal, o que precisa ser feito fazer para chegar.
Abre o seu coração aí de forma bem recíproca aí. Eu acho que ter persistência também muito, né, no que você quer. Ter coragem para poder continuar. E, assim, estudar muito, gostar de estudar. Não é só números que a gente vai ter aqui. A gente tem números, tem análise. A gente usa mais análise do que números. Números o sistema dá para gente. Então, a gente trabalha mais com análise. Então, você tem que gostar de ver números, de gostar de lei tributária. Então, assim, a contabilidade tem essa parte, tem parte de perícia também, para quem gosta muito. Tem essa parte também que é muito boa. Para quem tem tempo, jovens, então, hoje em dia, que não tem filho, que quer pegar, não, vou pegar essa área aqui que eu acho que eu vou gostar. Então, contabilidade tem um leque muito grande de áreas para trabalhar. Então, eu acho que é um caminho muito bom. Tipo, se eu tivesse lá atrás, eu teria investido mais em estudos para mim poder ter um leque maior. Tipo assim, eu terminei, mas eu não continuei estudando. Eu voltei a estudar quando a gente começou a fazer empreendedorismo. Então, se eu tivesse continuado quando eu terminei a faculdade, eu teria um leque maior de experiência de lá para cá já. Então, acho que isso é muito bom. Você terminou a faculdade, então continua estudando. Ah, o que tá dando? Ah, estou estudando. Ah, eu queria começar a entender contabilidade. Pega um MEI, vai fazendo uma assessoria mensal para o MEI. Entende o MEI. Do MEI você vai entender o simples. Aí você vai começar entendendo as outras tributações também. Então, eu acho que ali já é um caminho, porque o MEI, um estudante pode pegar, começar a aprender a estudar e começar a trabalhar com isso. Dar uma assessoria para alguém. Ali você vai estar aprendendo, vai estar vendo direitinho como é que funciona, como é que o sistema funciona. A partir do ano que vem já é obrigatório todo MEI emitir nota, até a pessoa física. Então, todo mundo vai ter que estar certinho. Então, todo mundo vai precisar de alguém ali te auxiliando, entendeu? Eu acho que é mais por esse caminho, assim, que eu falaria. Muito estudo e vontade de querer de aprender, de querer continuar. Porque tudo é difícil, né? Mas a gente tem que persistir para aquilo que a gente quer, para o que a gente almeja, né? Perfeito, perfeito. Deixa suas redes sociais, né? Onde te encontrar aí. Obviamente você pode encontrar lá na Rua Anelo Anelo Contábeis. Contábeis. E você vai me encontrar lá também. Mas deixa suas redes. Mais a cara dele do que a minha, gente, porque para mim estar aqui hoje foi difícil. A minha rede pessoal é janemartins.contadora. Então segue lá, @janemartins.contadora. Jane, obrigado por estar aqui na mesa do Reciprocast. Demorei, mas vim. Acho que não foi tão difícil quanto você imaginava, né, não, produção? Estamos aqui nos estúdios do Firmados Podcast. Agradecer a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para quem você conhece, que quer ser um contador, que quer tirar dúvidas a respeito do que a gente falou aqui. Deixa nos comentários se você quer mais conteúdo sobre contabilidade. Se você tem uma dúvida específica, a gente pode fazer um novo vídeo, às vezes um vídeo mais curto, ou às vezes uma resposta. Então segue a gente aí nas redes, como eu falei, também tem o @Anelo Contábeis, que é a partir desse ponto aqui, pode ter certeza que a janemartins.contadora vai começar a aparecer mais lá. E não deixe de se inscrever também no @Eldon360, no @Reciprocast em todas as redes. Agradeço se você ficou até aqui, é porque fez sentido para você. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau.